Lívia Batista, psicóloga e com 20 anos de experiência, coautora do livro Equilibrista ou Equilibrada, e nós vamos trazer para vocês aí algumas informações muito importantes sobre equilíbrio emocional. Doutora Rubi, explica pra gente o que é equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional, queremos muito, sempre buscamos, e é importante a gente perceber que equilíbrio emocional é muito diferente do estar ausente do problema, da situação. O equilíbrio é exatamente participar, é estar dentro, é saber falar, saber se calar sem que aquilo te cause mal-estar, é saber entrar em cena e sair dela a partir do momento que for necessário, e especificamente é dar respostas adequadas às diversas situações que nós passamos no dia a dia. Principalmente situações difíceis, situações de crise, não é, doutora Rubi? Exatamente. É aí onde mais nós buscamos o equilíbrio e é onde ele vem como um diferencial para tudo isso. Olha aí. E agora, nesse momento de pandemia, que nós estamos vivendo algo totalmente novo, que foge totalmente ao nosso controle, doutora Rubi, como manter equilíbrio emocional num tempo como esse? Então, não é uma tarefa fácil. Não mesmo. Na verdade, passar por esse momento já não está fácil. Ainda passar tendo um equilíbrio emocional realmente é um desafio muito grande. Mas é muito importante a gente estar atento àquilo que nos faz bem, a perceber quem sou eu nesse momento, o que eu posso fazer para amenizar a minha carga, o meu sofrimento e principalmente trabalhar com o que nós temos para hoje. Até porque se nós pararmos para pensar, nós perdemos muito em todo esse tempo. Já são 7 meses de pandemia, 7 meses de reclusão, 7 meses que a vida mudou. Antes você tinha a sua liberdade para ir e vir a hora que você queria. Hoje você não vai onde você quer. Hoje você vai onde é possível ir. E isso já fez com que a gente mudasse muito os nossos sentimentos e tudo aquilo que a gente tem para viver no nosso dia a dia. Daí a necessidade de você aprender a aceitar o que você tem e não ficar fazendo conexão com o que você perdeu. Porque se você fica assim, ó, ai, mas eu queria tanto ir naquele lugar, ah, mas eu não vou porque tá fechado. Não vai adiantar. A minha empresa não está mais tão lucrativa, eu perdi o trabalho. Então, peraí, na verdade a gente precisa entender o que é pandemia. É algo mundial. Não acontece especificamente comigo ou com você, não é uma questão pessoal, é uma questão que o mundo está enfrentando. E daí a necessidade de nós aprendermos a aceitar. O processo de aceitação nesse momento, ele é fundamental. E a partir daí, você entrar no processo de adaptação. Ou seja, fazer o que tem para hoje. É isso que a gente vai ter que aprender a viver. Até porque não é possível aprender a viver num momento de pandemia só lendo nos livros, né? Nos séculos passados o que aconteceu, a gente nem sentia dor de dentro do lado, não é? É vida real. É pra lá que nós vamos, é exatamente nesse ponto que nós estamos. E daí a gente precisa aprender a fazer novas descobertas. E o estar aberto ao novo, nesse momento, é fundamental. Porque se eu tenho muito apego aos meus comportamentos anteriores, aquilo que eu sempre fiz daquele jeito, eu vou ter muita dificuldade para entrar no novo. Certo. E a partir do momento que eu me permito, peraí, deixa eu descobrir como é que é, então tá, eu tô com vontade de comer aquela picanha, por exemplo. Nossa, mas vai ficar tão difícil se eu tiver que fazer, e nossa, se eu ligar, eu liguei, mas eles não estão fazendo entrega. Então peraí, e se eu cozinhar essa picanha, como é que vai ser isso? Será que vai ficar boa? Então eu vou atrás dos ingredientes e vou tentar fazer em casa. Ou seja, é uma descoberta, você nunca precisou fazer isso, você nunca viveu esse momento. Mas a partir disso que nós estamos vivendo, novas descobertas vêm acontecendo na nossa vida diária. E abrir para o novo, né, doutora? E é interessante porque as pessoas têm trago boas notícias acerca disso, né? Depois elas falam, nossa, eu tive que fazer isso. Ai, como é que foi? Nossa, foi super legal. Uma redescoberta. Nossa, eu não sabia que eu sabia fazer aquilo. Ou então coisas assim, eu tinha muitos livros para ler e estava tudo guardado. Aí eu fui aproveitando o tempo, fui conseguindo. Então as pessoas estão se descobrindo. Olha que legal. Focar no positivo. No positivo. Então, peraí, o equilíbrio emocional, ele vai ser
ser descoberto no dia a dia, na vivência e na prática. E aí é possível ver o que funciona, o que não O que funciona. não funciona. Você se conhecer nesse processo é muito importante, não é? Criar pontos de melhoria. Nossa, eu sempre fiz assim. E se eu mudar, o que isso vai gerar? A gente tem que ter essa característica de curiosidade, de tentar trocar, de intensidade, porque isso é muito importante. Uau, muito bom. Uau, olha aí que dicas preciosas, não é? Pra gente reconfigurar aí a nossa vida, a nossa forma de ver o mundo, de pensar, de olhar para essa crise. E eu me lembro de ouvir uma frase, doutora Rubi, que diz que são nas crises que o ser humano consegue extrair e crescer de uma forma assim extraordinária em momentos de crise, como foram, né, no pós-guerra, Grande Depressão, no século passado, o avanço tecnológico, o avanço na área da saúde. Então nós estamos aí vivendo esse momento, nós precisamos mesmo conseguir extrair o que a gente pode de positivo disso e não focar naquilo que é só o problema, não é? Isso. E aí, ouvindo você falar sobre isso, já me leva para um outro ponto, que é justamente uma das características da busca do equilíbrio emocional, que é justamente a mudança de pensamento. Ou seja, será que eu estou desequilibrada? Como que eu estou me percebendo hoje? Porque às vezes a gente tem sempre uma tendência a nos ver de uma forma meio que negativa mesmo. Certo. Então, se a gente começa a realinhar os nossos pensamentos, fala assim, peraí, eu não tô lá naquele ponto que eu gostaria não, mas quantas conquistas eu já tive. Então, é essa mudança de visão, é você aprender a escolher os seus pensamentos. Porque os nossos pensamentos, eles vêm, mas você que decide qual vai ficar. Então, se você sempre se coloca assim, nossa, eu nunca faço nada certo, os meus resultados são sempre ruins, eu não tô feliz Vai comigo. se sentir uma derrotada. Cada vez você vai mais pra baixo. É. Agora, se você aprende a comemorar suas pequenas vitórias, se você aprende a perceber que você está no processo, que as coisas têm acontecido diferente, pronto, você já está no caminho. E assim, você vai com muito mais qualidade de vida. A questão é, perceba-se no caminho, comemore suas pequenas vitórias e prossiga. Não pare. Que recado importante, né? Até porque uma pessoa equilibrada não é uma pessoa que tá tranquila, zen o tempo todo, não é? E essa visão nós precisamos mudar. Nós precisamos aprender a entender e aceitar que nós caminhamos para frente, voltamos para trás, mas daí a pouco a gente vai de novo, né? É como a gente está no caminho lá com o GPS ligado, você erra a rua, era para você ter virado para a direita, você entrou na segunda. Ele vai lá e coloca recalculando a rota. Nós precisamos recalcular a nossa própria rota a todo momento. Isso é um movimento diário. Peraí, eu me planejei dessa forma, não deu muito certo. Como que eu vou me adaptar? Como que eu crio novas respostas? Como que eu vou atrás de novas oportunidades para recuperar aquilo que eu vi, que eu pensei que eu perdi, né? Então, é possível fazer isso, sem sombra de dúvida. Olha isso, fantástico. Doutora Rubi, nesse momento de pandemia, ainda mais nós temos ouvido falar sobre as síndromes, sobre depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada. Você poderia nos explicar aí as características de cada uma dessas síndromes? Tá. A depressão, especificamente falando da depressão clássica, ela se caracteriza com 2 sintomas específicos e que estão presentes o tempo inteiro. Um deles é justamente a tristeza ou pesar, e o segundo é a falta de interesse por situações e atividades prazerosas. A pessoa perde o desejo de praticar aquilo que ela vivia antes. É algo que a gente precisa entender, que também vem com muitos outros sintomas e que de certa forma traz na pessoa uma falta de vontade de prosseguir. Não é muito falado, mas a depressão também tem umas características de irritabilidade. A pessoa se irrita por não ter conquistado aquilo. Às vezes foi uma perda que gerou algo nesse sentido e a pessoa traz aquilo dentro dela, né? E às vezes não se manifesta tão necessariamente na irritabilidade, mas às vezes vem por uma característica do choro. Tá? A síndrome do pânico é caracterizada por sintomas recorrentes, em sua maioria acoplados de sintomas, né? A pessoa tem a sudorese, os tremores, a pessoa tem ataque cardíaco, a sensação de que ela vai perder o controle, ela sente que ela pode desmaiar a qualquer momento, tá? Então isso geralmente é causado por uma disfunção da forma como a pessoa se percebe. E acontece, são realmente momentos muito tensos. O transtorno de ansiedade generalizada. Importante a gente dizer que a ansiedade é um processo da vida, né? Às vezes a gente tem uma visão muito negativa acerca de ansiedade, mas a ansiedade ela é algo muito
bom. Tem Porque ansiedade natural, isso, normal. É exatamente, exatamente. Essa daí, ela nos faz procurar o melhor. isso? Ela nos faz fazer com que a gente vá sempre em busca de melhores resultados. Isso é muito importante. Então, a ansiedade, ela é como se fosse o nosso produtor natural de melhores respostas. Ok. Então, nós não precisamos querer extinguir a ansiedade. É interessante, desculpa, doutora Sim. Rubia, te pausar, porque então a ansiedade tem um lado Tem, positivo. ela tem um Que lado bom positivo. saber. E nós precisamos olhar para ela como nossa amiga, não como somente Uau, inimiga. olha. Agora, quando ela se torna realmente um problema para nós, a partir do momento em que ela se torna uma ansiedade generalizada, ou seja, ela é em tudo, né? E é muito importante a gente perceber, a ansiedade, ela é criada a partir de inferências. Nem sempre é uma coisa real, mas ela é muito subjetiva, né? Na minha experiência com transtorno de ansiedade generalizada, que eu Sim. compartilhei no livro Equilibrista ou Equilibrada, para quem não conhece a história, doutora Rubia, eu percebia muito isso. Na verdade, na Sim. maior parte do tempo, eram inferências, coisas não reais, Exatamente. coisas que pareciam que ia acontecer, preocupações com o futuro, com aquilo. Por exemplo, vou sair de carro hoje, vou bater o carro, Isso. alguém vai bater em mim, alguém vai me assaltar. Exatamente. E aí aquilo se tornava uma coisa tão real na minha É. mente que eu começava a viver aquilo como se realmente aquilo fosse real, sendo que não era. Não é, na verdade não é. E aí, assim, eu volto a trazer a importância de você fazer a checagem dos pensamentos. Aham. Porque se você começa a falar assim, mas por que eu tô pensando que alguém vai bater em mim? Eu nunca bati o carro. E algo O que que vai foi ser muito, agora? muito positivo pra mim foi quando eu fazia um enfrentamento daquilo, Sim. eu percebia, não aconteceu, não era aconteceu. verdadeiro. E foi a partir disso que eu comecei realmente a conseguir aí recuperar esse equilíbrio aí nos meus pensamentos, na minha forma de ver essas situações que elas não eram reais e que Não aquilo são. não ia acontecer. Não são, exatamente. Uhum. Uma outra síndrome que tem acontecido muito, que é muito válido a gente falar sobre ela, é a síndrome de burnout, Uhum. né? Ela tem vindo à tona, muitas pessoas têm falado a partir do momento que elas têm vivenciado, e é importante a gente perceber que ela é caracterizada por uma exaustão. Uhum. Ou seja, geralmente se manifesta a partir de uma sobrecarga profissional que a pessoa teve, de um Uhum. trabalho muito pesado, muito árduo, em que ela se dedicou muito. Certo. E aí, a partir dali, ela começa a ter sintomas de eu não quero mais, eu não quero levantar da cama. Quero parar com Eu tudo. quero parar com tudo. Não, mas então vamos naquela festinha de aniversário. Não, também não quero ir no aniversário, não. Uhum. Não, mas eu também não quero trabalhar, eu não quero sair, eu não quero ter vida social, eu não quero me envolver em coisas que antes eu fazia. Uhum. Então é muito importante a gente perceber que a pessoa, quando ela chega nesse ponto, ela já está em processo de adoecimento. Uau. Né? Uhum. Então, exatamente a capacidade produtiva, que é algo muito importante, mas fica comprometido também. Uhum. Não é só aquele cansaço extremo que você Não. descansa no fim de semana, depois está Isso. recuperado Não, e volta. não é. É um processo, processo. que continua, não é? Exatamente, é doutora? contínuo. Uhum. E é uma exaustão emocional e física, os dois estão ameaçados. Por isso que a pessoa às vezes relata assim, eu não tenho forças para levantar da cama. Uhum. E mesmo se ela conseguir fazer isso, ela fala, mas eu não quero ouvir a voz de ninguém. Eu não quero, porque tudo aquilo leva, se ela tiver que se relacionar com alguém, inevitavelmente leva ela para aquele lugar que ela viveu a sobrecarga. Certo. Então ela quer simplesmente se desvencilhar de tudo. E tem um tempo de duração, assim, ou se não buscar um tratamento, Depende vai do continuando? tratamento. Se a pessoa já parte para Uhum. isso, se ela entende que o corpo adoeceu, vamos tratar o corpo, Uhum. precisamos de quê? De medicação. Uhum. Então daí a necessidade de ir ao médico, Uhum. ok, mas as emoções também estão abaladas, então vamos ao psicólogo para começar a fazer essa checagem e identificar, né? Uhum. Então quanto mais cedo eu vou em busca desse tratamento, mais rápido os Uhum. retornos vêm e automaticamente a cura também. Uau, e aqui é muito importante a gente falar de um fator que nós precisamos estar atentos, que é a questão do preconceito, não é, Rubia? Ainda muito real, ainda. Muito, muito. Ainda. Para mim e para as pessoas cristãs, como eu, no meu Sim. caso,
uma pastora admitir que está emocionalmente doente, precisando de ajuda, para no primeiro momento você perceber que é aquilo que está acontecendo com você e depois você admitir, buscar ajuda, que no meu caso foi bem no início, né? As pessoas que estão próximas a nós, elas percebem que você está diferente, né? Meu esposo falou, meu amor, eu não sei o que está acontecendo com você, nós precisamos buscar ajuda. E aí, a partir disso, eu busquei ajuda e graças a Deus foi um processo mais, eu digo, mais tranquilo, perto do que eu já vi outras pessoas passarem. Não é a recuperação, aí a superação. Então, essa questão é muito importante, né, doutora Rubi, de não ter esse preconceito de buscar ajuda psicológica, psiquiátrica, não é isso? Exatamente. E é tão interessante porque se for um comprometimento em outra área física do corpo, geralmente a gente não tem esse tipo de visão. Certo. A gente consegue ir ao médico tranquilamente, né? Uhum. Agora, quando diz respeito às questões emocionais, a toda essa questão de mas eu vou ficar viciado, mas eu não quero, não, mas eu tenho que ter mais tempo com Deus, eu preciso orar. É isso que a gente precisa entender. Nós somos seres tricotômicos, nós temos corpo, alma e espírito. Então, cada uma dessas áreas pede necessidades específicas e nós temos que tratá-las dentro dessa visão. Nós não devemos espiritualizar tudo, né? Nós precisamos cuidar dessas três áreas aí. São 3 áreas da nossa vida. Deus nos criou assim. E é claro que eu percebi algo, Rubi, que eu não quero espiritualizar a coisa, mas perceber o lado espiritual, sim. Porque em certos momentos eu percebi que diante das minhas fragilidades, do desequilíbrio com a minha agenda, também do excesso de atividades, é claro que o nosso inimigo, ele aproveita as nossas fragilidades, não é? Ele vê como você está, como está a sua vida, aquilo que você está passando, e ele vai aproveitar. Mas tem uma parte também que é física, né? Tem uma parte que responde aí aos medicamentos, também exercício físico, a cortar o excesso de atividades, cortar o excesso. Rever a alimentação, processos de alimentação também, que fazem toda a diferença. Sim, o sono. Exatamente. São muitos fatores, Então, por isso que é importante a gente procurar ter essa visão da nossa vida como um todo, né? Então, não é legal você ficar apenas em uma área, mas você exatamente fazer esse movimento de, peraí, como é que eu tô nisso? Ou seja, é levar uma organização para todas as áreas e aspectos da vida. Uau, e é um desafio para nós. Mas eu creio que é uma aprendizagem para a vida e a gente precisa continuar a partir de adaptar. É tão interessante porque assim, a gente vem dentro de uma rotina de às vezes não ter muito tempo, de não se cuidar e tal. Mas a partir do momento que você para tudo e você, através de uma necessidade, né? Aí você começa a falar, não, peraí, deixa eu me organizar nessa área, nisso. Depois entra dentro daquele padrão e você consegue manter isso com mais qualidade de vida. Não é pesado mais. Sim, né? Porque você aprendeu novos hábitos, você desenvolveu novas rotinas e aquilo é internalizado dentro de você e consegue seguir a vida com muito mais qualidade. Interessante. Quando você tem logo essa percepção, ops, aqui não me cabe mais, eu preciso fazer escolhas inteligentes. E é por isso a necessidade de nós estarmos abertos ao novo, né? A novas possibilidades. É muito comum nós, enquanto seres humanos, termos um apego, né? A gente tem um afeto, parece que a gente quer guardar, abraçar e tudo. Não, mas peraí, esteja aberto ao novo. Como é que vai ser quando eu estiver vivendo dessa outra forma? E se eu experienciar isso daqui? Então isso vai fazer sempre muito bem. Uau! Para terminar, Rubi, eu queria que você deixasse aqui algumas dicas ou estratégias para quem procura ter equilíbrio emocional. Tá. Alguns passos práticos, assim. Vamos lá. Ao longo do tempo a gente está falando aqui e tentando trazer, mas eu acho que a tônica de tudo, sabe, é o autoconhecimento. Gente, se conhecer faz toda a diferença. Porque você sabe, você começa a identificar o que te faz bem e o que não te faz tão bem também, né? Aquilo que você gosta, o que você não gosta, aquilo que você quer manter e o que não quer. Por quê? É tão ruim quando você tem que repetir comportamentos que não te fazem bem. Então, se você começa a se conhecer e você sabe, eu preciso dos meus momentos de reclusão, eu preciso dos meus momentos a sós, não, eu fico melhor quando eu tô no meio de todo mundo. Então, você vai fazer isso, né? Então, é muito importante você usar todos os recursos que você tiver e puder para se autoconhecer. Não deixe de fazer isso. Outra coisa, controle os seus pensamentos. Eleja os pensamentos positivos a seu respeito. Pare de ficar sempre se menosprezando, te colocando lá embaixo, porque isso não ajuda ninguém. E muito menos quem está em busca do equilíbrio emocional. Outra coisa fundamental que nós precisamos fazer,
aquilo que você tem como meta fazer na sua vida, se você quer chegar lá naquele determinado ponto, prossiga e principalmente percebendo que você vai prosseguir, mas você também precisa dar o seu caminho do erro, né? Então, nossa, eu tava indo tão bem, agora eu fiz tudo errado de novo. Realmente eu não consigo manter. Consegue. A questão é, permita-se voltar atrás para depois você continuar nessa caminhada ali. Não tem problema algum, até porque todos nós erramos, somos seres humanos. A questão é, errou? Para, recalcula e recomeça. Não fica ali vivendo com aquela culpa, né? Não, vamos embora. Não, errei uma vez, não consigo mais. Não, Vamos tentar de esse novo. pensamento que nós não podemos alimentar, né? Ou seja, é se permitir entender, tá bom, esse caminho não deu tão certo, mas agora eu vou em busca de outro, que vai ser melhor e eu vou conseguir. Olha aí que dicas maravilhosas. Olha só, a Ruby estará conosco na jornada aí do equilíbrio, no workshop Aprendendo a Viver com Equilíbrio. Nós teremos um treinamento em breve, estamos preparando tudo com muito carinho, não é, Rúbia? E nós gostaríamos de convidar vocês para ficarem atentos aqui nas nossas redes sociais. Tem link na bio para que você possa se inscrever aí no grupo do Telegram e ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E nós queremos deixar esse convite para você. Tem muita coisa que a gente precisa falar, não é verdade? Sim, é um assunto que não se esgota. Não se esgota. E será um prazer ter você conosco nessa jornada, tá bom? Doutora Ruby, muito obrigada, sempre contribuindo tanto, com tanta riqueza de informações para os nossos livros, para os nossos cursos, e eu agradeço imensamente o seu carinho, a sua disposição. Agradeço muito a oportunidade e estou aqui à disposição. Um grande abraço, gostou desse vídeo? Não deixe de compartilhar com as pessoas que você sabe que podem ser ajudadas por esse vídeo, tá bom?